Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha história, de como eu comecei. E a minha história com as sobrancelhas começou desde os meus 16 anos, na verdade, né? Na verdade, inicialmente, a minha mãe já trabalhava na área da estética, juntamente com a minha irmã e com a minha tia. A minha mãe trabalha com massagem corporal, a minha tia trabalhava com facial e minha irmã com a unha. E aí eu comecei, né, com os meus 16 anos, e inicialmente eu pedi minha mãe para fazer um curso de sobrancelhas. Só que eu percebi que não era bem a área que eu queria fazer. Porque quando você tá lá no ensino médio e tudo mais, você quer mais trabalhar CLT e ter sua liberdade financeira, né, nesse caso. E como eu nunca havia feito a minha própria sobrancelhas, porque eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, então eu não tive muito interesse nessa área, né? Fiz um dia de curso de sobrancelhas, o curso era gratuito e precisava da minha mãe comprar os materiais e tudo mais, mas eu não me interessei na área. Então, aos meus 16, aos 17, ali no ensino médio, eu comecei a estudar e pensar no que eu queria fazer, né? Inicialmente, eu queria fazer psicologia, faculdade de psicologia, ou então artes visuais, que eu gosto muito de desenhar, de colorir. Meu quarto era cheio de desenho. E também sou fissurada em arquitetura, decoração, essas coisas. Aí eu queria fazer uma dessas três coisas, né? Só que, como assim a condição financeira não era muito boa, eu fui pela parte de trabalhar em CLT mesmo. Aos meus 17 anos, a minha irmã conseguiu uma indicação numa empresa de internet, onde eu trabalhei como auxiliar administrativa. Trabalhei, eu acho que foi uns 9 meses, né? Não, você trabalhou mais. Foi mais de 9 meses, mais ou menos. E até fazer os meus 18 anos, eu continuei na empresa ainda, na parte ali da internet, auxiliar administrativo, atendendo cliente, ajudando ali no suporte ali dos boletos e tudo mais. Mas eu também percebi que não era aquilo ali que eu queria, sabe? Eu queria construir mais o meu sonho, os meus objetivos. Eu sempre tive essa questão dessa liberdade, sabe? E aí, quando eu fui demitida desse emprego, eu peguei o acerto, deu quase 5 mil, gente. Ó, Quase que 5 isso. mil. O pessoal me ajudou demais. E E foi aí, bom, né, que você foi demitida, né? ajudou demais, Imagina, nossa. se você pede conta. Peguei tudo. Foi bom. Todos então. os direitos. E como a minha mãe, tipo, já tava na época da pandemia, 2020 já, né? Foi 2019 pra 2020 isso. 2020 já tava na época da pandemia. Minha mãe tirou a estética do centro, né? Ela tinha um espaço dela. E aí, tipo, tava trabalhando a minha mãe, a minha tia e minha irmã dentro da sala, né? Que o apartamento que a gente morava era bem grande. E aí tinha um quarto vazio. Aí eu pensei assim, por que não? Tentar, né? Peguei todo o acerto, investi num curso de micropigmentação e design de sobrancelhas. Inicialmente, eu comecei nessas duas áreas, sabe? Da micro e de design. E aí, eu investi no curso, investi nos materiais. E como a minha mãe já tinha uma maca portátil e um ar-condicionado portátil também, daqueles ar-condicionado bem pequenininhos, sabe? Coloquei lá, instalei e comecei a atender os meus clientes de sobrancelha. Não era muita gente, porque eu também era muito tímida. Eu tinha muita vergonha de conversar, de explicar sobre o que eu fazia, sobre o que eu sabia fazer, sabe? Eu peguei a experiência mesmo lá no escritório de internet, que eu fui comunicando com o pessoal, conversando pelo telefone, fazendo ligação. Aí eu fui pegando intimidade com as pessoas. Mas, inicialmente mesmo, na parte das sobrancelhas, eu não sabia conversar. Eu tinha muita vergonha e tudo mais. Então, eu pegava mais cliente da minha mãe, cliente da minha irmã, cliente da minha tia. Pessoal mais íntimo mesmo. E aí, fiquei uns 3 meses trabalhando com a micropigmentação e design de sobrancelhas. Depois que o pessoal começou a pegar intimidade comigo e tudo mais, eles me pediram, né? As minhas clientes mesmo me indicavam fazer extensão de cílios e tudo. E já tinha outra técnica também que é feita com cílio natural, que é o lash lift. E como eu gosto muito de trabalhar com a naturalidade, eu achava a extensão de cílios muito assim, muito punk, entendeu? Pro olho. E aí eu falava assim, eu não vou trabalhar com isso não. E meu pessoal sempre me incentivando, né? Minha mãe, minha tia, minha irmã me incentivando a ir para essa área também, para aumentar, né? A clientela e tudo mais. E aí eu comecei a fazer extensão de cílios também. Aí eu tava fazendo design de sobrancelhas, micropigmentação, extensão de cílios e lash lift. Foi uma negação, porque eu acredito que quando você começa a fazer todos os procedimentos ao mesmo tempo, você não consegue fazer nenhum perfeito, sabe? E aí, tipo, eu conseguia fazer o design de sobrancelhas legal e a micro também, porque eu já tinha começado, né? Mas a extensão de cílios e o lash foi horrível. Uma extensão de cílios, a minha
Minha cliente tem trauma até hoje. Eu tenho... Ela me acompanha desde quando eu comecei. Ela tem trauma até hoje. Eu já até dei extensão de cílios pra ela de graça, porque ela não aceita. A minha primeira extensão, eu fiz o quê? Eu peguei ela, eu acho que foi umas 7 horas da noite. E falei assim, não, vamos fazer uma extensão de cílios. Vou treinar nela. Chegam meus materiais, fiz. Fiquei 4 horas em um olho. E aí eu liguei pra minha mãe chorando. Falei, não quero fazer mais. Fiz só um olho. No. E a cliente já tava cansada, já o cílio já tava pra lá de Bagdá, eu já tava com sono. E aí eu fui e falei assim, aqui, no outro dia ela tinha que trabalhar, né? E como que ela ia com um cílios feito, o outro não. Aí eu falei assim, vem antes do seu trabalho que eu vou terminar o outro olho. Gente, na hora que a cliente foi embora, eu chorei, eu liguei pra minha mãe e falei assim, não quero trabalhar mais com extensão de cílios. Só terminei o olho dela no outro dia e desisti da extensão. Não quis fazer mais. Aí eu fiquei só com a micro, design de sobrancelhas e o lash lift, que era, pra mim, na minha concepção, era mais fácil. Mas aí foi passando o tempo, eu fui investindo mais em cursos, treinamentos. Assim, eu desisti da extensão em relação aos atendimentos aos clientes, né? Mas na parte do treino mesmo, eu nunca parei. A micro eu treinava, design de sobrancelhas eu treinava aplicação de rena em balão, extensão de cílios eu treinava em copo descartável, colocando, sabe, os cílios assim. E aí, os materiais iam chegando e eu fazia no pessoal, assim, de casa mesmo, na minha mãe, na minha irmã, até eu conseguir, de vez, né, perder esse medo da extensão de cílios e começar a realizar os atendimentos. E aí, quando eu comecei a realizar os atendimentos, mesmo na parte da extensão de cílios, eu desisti da micro, porque eu me apaixonei, assim, na parte da extensão, e desde então, tipo, eu venho me aperfeiçoando, estudando mais as técnicas, né? E, nossa, foi milhares de cursos que eu investi aí, em mentorias e tudo mais. E hoje eu dou curso, né, presencial e online na parte das sobrancelhas. Pretendo vir para os cílios, mas desde esses 4 anos aí pra frente eu venho investindo pesado aí na área da beleza. Bacana, e você trabalha atualmente, né? Design, Oi? sobrancelha, E cílios. extensão de Extensão de cílios. cílios. Só apenas esses dois. Tem aí vem em outras técnicas, né? Lash Aham. lift, brow lamination, design com rena. Mas aí, qual que é a diferença? Por exemplo, eu sou um cara que eu não sou muito leigo, né, nesse assunto. As mulheres devem entender, né, mas eu sou muito leigo. Uhum. Qual que é a diferença de cada um? Então, design natural, geralmente é aquele design mais simples, que a pessoa só faz o design mesmo, Aham. que é o desenho, né? Vai usar a simetria do seu rosto, as medidas e tudo mais, e vai tirar só o excesso. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com design mais estratégico, eu não gosto de afinar as sobrancelhas. Eu gosto dela muito mais grossinha, então serve tanto para mulher quanto para homem. Já o design com rena é um pouco mais assim, porque deixa a sobrancelha mais marcadinha, fica naquele efeito sombreado, e esse efeito dura em torno de 5 a 7 dias. É aquela sobrancelha que passa aquele produtinho assim, que deixa... Sei, Fica bem pretinho no Aham. início. E tem uns pessoal que fica zoando na Nossa. internet, carvão, não sei o que lá. Assim eu não gosto, eu não trabalho desse jeito. Eu gosto dela mais natural. Os meus clientes eu já falo mesmo, eu falo assim, ó, finaliza aqui, porque não tá não. Mas você acha, tipo assim, que parece mesmo com carvão? Acho. É. Acho. Tem gente que gosta daquele efeito. Eu, particularmente, não trabalho nas minhas clientes. Aham. Eu gosto de finalizar ali na hora, deixar aquele efeito mais degradê assim na parte da frente. Aham. Igual a minha tá com rena, tá natural. Tem gente que gosta dela marcada do início até o final. E aí a brow lamination é aquela técnica que deixa mais espetadinha pra cima. Sei. Tenho usado bastante. Essa eu entendeu? acho legal. Eu acho ela muito bonita. Inicialmente eu não gostava, mas depois eu me apaixonei também. E tem a questão do lash, né? O lash lift é feito com seu cílio natural, que dá aquela curvatura, que homem também faz, né? O lash. E tem as extensões de cílios, que tem diferença de técnicas, né? Que é 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4, e aí por aí vai. Tem Top. muitas camadas. E